Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão na palavra de Deus aqui. No máximo 10 minutinhos e abençoa e edifica demais o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 6, Evangelho de Lucas, versículo 1. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Amém. Então, Jesus diz, o que é permitido fazer, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la. Então, muitas vezes, grupos de pessoas, algumas pessoas, famílias colocam, nossa, fugiu a palavra, tradições acima de Jesus, colocam tradições acima do bem e do mal, colocam tradições acima do que é certo e o que é errado. Então, eles estavam mais preocupados se Jesus curaria do que contentes em um homem ter a mão restaurada, ter a mão recuperada ali, curada ou não. Então, eles estavam colocando a lei acima. E Jesus trouxe a questão ali de Davi, quando estava fugindo de Saul, e o sacerdote permitiu que eles comessem o pão. Davi era ungido rei, assim como Jesus também é o nosso rei. E ele colocou a necessidade humana ali, a necessidade fisiológica acima da lei, acima do que precisava, porque era para fazer o bem. Assim também foi com os seus discípulos ali, embora eles estivessem fazendo isso enquanto passavam pela plantação, e isso era permitido também. Mas o que acontece aqui é que os fariseus estavam mais preocupados em encontrar algo para culpar Jesus do que eles não conseguiam ver o que Jesus fazia, o bem que ele trazia para a humanidade, o bem que ele fazia ao próximo, o bem que ele estava fazendo. Ele estava ali, de fato, fazendo o que o Filho de Deus veio para fazer. Ele veio para curar, restaurar e nos dar vida e vida em abundância. Então ele estava ali restaurando, curando aquele homem da mão atrofiada, e eles estavam preocupados porque ele estava curando. Até mesmo a medicina, os médicos, os fariseus não permitiam que exercessem a medicina durante os sábados, os trabalhos para fazer algo, somente em casos extremos. Então colocar a tradição acima da necessidade humana não é bíblico. A tradição, ela é boa desde que seja para guardar princípios, guardar valores, não para atrapalhar e ir contra a palavra de Deus, não para não permitir que coisas boas sejam feitas para as pessoas. Então,
ela vai ganhando muitas vezes tamanho e proporções e vão sendo passados de gerações para gerações que acabam sendo perdidas a sua essência, acabam sendo perdido o seu propósito. Ela deve ser utilizada para guardar princípios e valores e não para ser transformada em tabus ou em normas e leis. Assim, existia a lei do sábado, sim, mas Jesus é o Senhor do sábado. Nós guardávamos os sábados antes dele vir por conta dele, porque era uma lei do Senhor, mas o Filho do Homem é Senhor do sábado e por isso ele pode fazer isso, e por isso hoje nós temos a liberdade em Jesus quanto a isso. Porém, é para ser feito o bem e não o mal, como os fariseus ali, eles estavam já querendo fazer o mal em seu coração, eles estavam aguardando que Jesus fizesse algo para poder prendê-lo, para poder fazer algo contra Jesus. Então a intenção do coração deles era a maldade versus a bondade de Jesus em consertar a mão daquele homem, restaurar a mão deste homem da mão atrofiada. E às vezes eu me pergunto sobre algumas tradições, se isso é para o bem de todos ou se isso é para o mal ou para o bem de alguns, ou às vezes foi perdido em meio a tanto tempo, em meio a tão regrada situação, ou era cabível há tantos anos atrás, tantas gerações atrás, e hoje ela não é mais cabível em nosso meio. Então nós temos que tomar muito cuidado e analisar essas tradições para que elas não sejam contra a palavra de Deus, e se ela for contra a palavra de Deus, ela não é saudável, ela não é uma boa tradição a ser seguida. Então nós temos que tentar olhar para ela e pesquisar, até tentar se informar para que é essa tradição, qual foi a origem disso. Assim como, por exemplo, o aniversário de 15 anos traz muitos significados, muitas coisas, muitas partes, por exemplo, do aniversário que não são legais, não são bacanas, não são de acordo com aquilo que nós seguimos nas escrituras. Não tem nada de errado fazer a festa, mas tem algumas situações lá, alguns momentos da festa que são tradições que não são bacanas, que não são legais. Então existem tradições em certas ocasiões que não são legais. Muitas vezes nós fazemos porque sempre foi assim, é feito assim, e nós não analisamos o porquê de tudo isso. E aí quando nós vamos ver, não é bíblico, não é bom, não é legal. Então nós temos que tomar cuidado para não estarmos guardando algo que não cabe mais, que não é interessante. Às vezes foi algo instituído por alguém que não seguia os preceitos do Senhor, ou às vezes até muito pelo contrário, foi se guardando isso, guardando, e continua sendo feito sem o entendimento sobre aquilo que é feito. Então nós temos que buscar o entendimento para sermos intencionais em tudo isso. Amém? Então que a gente possa sempre ter os nossos olhos e ouvidos atentos para poder analisar e estudar as tradições para ver o que é devido seguir ou não. Que Deus te abençoe, uma excelente semana, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.